Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse espaço, ao Gabarite Previdenciário. Meu nome é Teodoro, podem me chamar de Theo e sou professor de Direito Previdenciário. É uma honra tê-los aqui. Antes de mergulharmos no conteúdo denso dessa aula, eu quero ter uma palavrinha com você que está aí do outro lado da tela. Eu sei que muitos de vocês estão retomando os estudos e também eu sei como é desafiador a vida do concurseiro. Muitos de vocês estão retomando os estudos depois de um longo tempo parado. Então é natural que vocês sintam aquela insegurança, aquela ferrugem. Então provavelmente vem aquela incerteza. Será que eu vou conseguir aprender? E somado a isso, vocês ainda têm que lidar, têm que conciliar com o trabalho, com a família e com uma exaustiva rotina. Quero que você saiba de uma coisa fundamental. Você não está sozinho e esse espaço ele foi criado com esse propósito de ser um guia confiável e de ser um seu parceiro de estudos. A minha missão aqui é trilhar essa jornada contigo, mostrar o caminho das pedras, descomplicar o que parece complicado e o mais importante, provar que você é capaz de conquistar aquela tão sonhada vaga no INSS. Pois bem, hoje nós vamos desvendar um dos benefícios mais importantes e, sem dúvida nenhuma, um dos mais cobrados nas provas, tanto para técnico como para analista do INSS. Nós vamos falar hoje sobre o amparo que a Previdência oferece quando a saúde nos impede de trabalhar. Vocês estão prontos? Então vamos gabaritar mais este tema. Então nós vamos começar pelo básico, pela base, pelo fundamento do nosso conhecimento. O que é, afinal, o auxílio por incapacidade temporária? De uma forma bem simples e direta, pensem nele como um substituto do salário do trabalhador. É um benefício previdenciário pago pelo INSS para o segurado que, por motivo de doença ou acidente, fica temporariamente incapaz de exercer seu trabalho ou a sua atividade habitual. Quero que vocês percebam aqui que o objetivo é nobre e está na essência da Previdência Social, que é assegurar os meios indispensáveis de manutenção da pessoa durante o período de recuperação, evitando assim que ela e sua família fiquem desamparadas financeiramente. E aqui, meu querido concurseiro, minha querida concurseira, já vai a primeira dica de ouro para a sua prova. O nome desse benefício ele sofreu uma mudança. A reforma da Previdência de 2019, formalizada, trazida pela Emenda Constitucional 103, rebatizou o antigo e famoso auxílio-doença. Hoje o nome técnico e correto é auxílio por incapacidade temporária. Tá, e você me pergunta, mas por que isso é tão importante, professor? Porque as bancas de concurso como a Sebrasp e a FGV adoram cobrar atualizações legislativas. Portanto, meu querido, minha querida, usar a nomenclatura antiga em uma questão discursiva, por exemplo, pode custar pontos e uma questão objetiva pode ser o detalhe que diferencia a alternativa correta da incorreta. Então, a partir de hoje, nós vamos nos acostumar a usar o nome do benefício correto, que é auxílio por incapacidade temporária. Faremos uma pausa muito rápida nesse conteúdo. Se você está retomando os estudos do direito previdenciário, baixe grátis meu plano de 12 semanas. Lá terá a dose certa da letra da lei, das questões e revisão guiada. É a base do nosso método. O link está na descrição e no comentário fixado. E na sequência eu te mostro como aplicar esse plano na prática. Essa Masterclass segue o mesmo plano do e-book. Aplicamos semana a semana com passo a passo e resolução de questões para você ganhar cada vez mais segurança. Então, se faz sentido para você, entre na lista de espera, o link também está na descrição. E sem mais delongas, bora voltar ao conteúdo. Para gabaritar qualquer questão sobre os requisitos deste benefício, eu quero que vocês memorizem uma imagem, memorizem um modelo mental, que nós vamos chamar de 3 pilares essenciais. Então, imaginem uma estrutura que precisa de
3 pilares. Ela precisa ter esses 3 pilares muito firmes para sustentar todo o resto. Então, se um pilar desse falha, tudo desaba. Com auxílio por incapacidade temporária é a mesma coisa. A concessão do benefício ele se sustenta sobre esses 3 pilares, 3 requisitos fundamentais. Portanto, se faltar um deles, o direito cai por terra e o benefício é negado pelo INSS. E quais são esses 3 pilares do nosso sistema? O primeiro pilar é qualidade de segurado. A pessoa, o contribuinte, o requerente precisa estar coberto pela Previdência. O segundo pilar é a incapacidade temporária para o trabalho, ou seja, a condição de saúde deve impedir o trabalho por um determinado período. E o terceiro e último pilar é a carência mínima. É necessário ter um número mínimo de contribuições na maioria dos casos. Pois bem, grave bem essa figura dos 3 pilares. Essa figura será o nosso guia, a nossa estrutura para entender tudo o que vem a seguir. Para tanto, nos próximos slides nós vamos dissecar cada um desses pilares, detalhando as regras e, claro, as famosas pegadinhas na hora da prova. A partir de agora vamos analisar cada um dos 3 pilares e nós vamos começar com o nosso primeiro pilar, que é a qualidade de segurado. E o que vem a ser a qualidade de segurado? Vejam, de forma bem intuitiva, ter qualidade de segurado significa ser um membro ativo do, entre aspas, clube da Previdência Social, ou seja, estar filiado e coberto por ela. Você mantém essa qualidade, essa chave de entrada, vamos dizer assim, enquanto está contribuindo regularmente, seja como empregado com carteira assinada, seja como contribuinte individual, um autônomo, seja como um MEI, um microempreendedor individual, um segurado facultativo, um estudante, por exemplo, uma dona de casa, entre outras categorias. Mas assim, gente, a lei previdenciária é protetiva. Ela entende que uma pessoa pode parar de contribuir por diversos motivos, como, por exemplo, o desemprego. E por conta disso, ela não deixa o segurado imediatamente desamparado. E é aí que entra uma figura importantíssima e que despenca nas provas, que é o chamado período de graça. Então pensem no período de graça como uma extensão de sua cobertura, um verdadeiro guarda-vidas, um salva-vidas previdenciário. Mesmo após parar de pagar o INSS, você continua segurado por um tempo que pode variar de 3 meses até 36 meses, dependendo de cada caso. E aqui, meu querido, minha querida, vem um ponto crucial, a conexão que define o sucesso na hora da prova. A qualidade de segurado, seja contribuindo ou em período de graça, deve existir na DII, que é a data de início da incapacidade. Não é na data em que a pessoa liga para o 135 ou que a pessoa entra no meu INSS, que nós chamamos essas datas de DER, que é a data de entrada de requerimento. Não é nessa data. A pergunta que o perito e o sistema do INSS fazem é: no dia em que a pessoa se tornou incapaz para o trabalho, ela estava coberta pela Previdência ou não estava coberta? E se essa resposta for negativa, o primeiro pilar do nosso sistema já falhou. Agora nós vamos ao segundo pilar, o segundo pilar do nosso sistema, que é a incapacidade temporária. Essa incapacidade é o fato gerador, é o evento que dá origem ao direito. A lei estabelece 3 características para essa incapacidade e quero que vocês peguem o caderninho e anotem essas características, elas são muito importantes. A primeira característica, ela deve ser temporária, ou seja, há uma expectativa de recuperação. Se fosse permanente, nós falaríamos de outro benefício, que é a famosa aposentadoria por incapacidade permanente. A segunda característica é que ela deve ser o trabalho do segurado, o trabalho do requerente, ou então a sua atividade habitual. E isso é muito importante. A análise não é se a pessoa está incapaz para todo e qualquer trabalho, mas sim para aquele trabalho que ela exercia. Então, por exemplo, um cirurgião que quebra a mão está incapaz para sua atividade, mas um professor talvez não. E a terceira característica é que o afastamento do trabalho deve ser por mais de 15 dias consecutivos. E é aqui, gente, na regra dos 15 dias, que mora uma das pegadinhas mais clássicas de concurso,
A responsabilidade por esse período inicial do afastamento muda conforme o tipo de segurado. Para o segurado empregado com carteira assinado, exceto o empregado doméstico, os primeiros 15 dias de afastamento são de responsabilidade da empresa. A empresa que deve pagar o salário normalmente. O INSS só entra em cena e começa a pagar o benefício a partir do 16º dia de afastamento. E para os demais segurados, o contribuinte individual, facultativo, o MEI, trabalhador avulso e um empregado doméstico, a regra é diferente. Se o afastamento superar os 15 dias, o INSS é responsável pelo pagamento desde o primeiro dia da incapacidade, ou seja, desde a DII. Eu quero que vocês prestem atenção a essa diferença, ela é ouro nas bancas examinadoras. Eles vão criar cenários hipotéticos para testar se você sabe quem paga e a partir de quando paga. Portanto, gente, fiquem muito atentos a essa distinção. Chegamos ao nosso terceiro e último pilar, que é a famosa carência. E o que é a carência? Pensem nela como um tempo mínimo de jogo que um atleta precisa ter no time para poder disputar um campeonato importante. Ou então uma analogia ainda melhor, pense em um plano de saúde. Geralmente você pode pagar algumas mensalidades antes de ter direito a realizar cirurgias ou procedimentos mais complexos. Na Previdência Social, a lógica é muito parecida. A carência é o número mínimo de contribuições mensais que o segurado precisa ter pago em dia para ter direito a um determinado benefício. Para o auxílio por incapacidade temporária, a regra geral, o padrão é de 12 contribuições mensais. Isso significa que, na maioria dos casos, a pessoa precisa ter contribuído para o INSS por pelo menos um ano antes de poder solicitar o auxílio. Isso significa que, na maioria dos casos, a pessoa precisa ter contribuído para o INSS por pelo menos um ano antes de poder solicitar o auxílio por uma doença comum. Tá aí você me pergunta, mas se um trabalhador exemplar, no seu primeiro mês de emprego, sofre um grave acidente de trânsito voltando para casa, ele ficaria totalmente desamparado por não ter essas 12 contribuições? A resposta aqui, minha gente, é não. A lei sabiamente prevê situações excepcionais em que essa exigência é dispensada. E são essas exceções que vamos ver agora, um dos tópicos mais quentes para a sua prova. Agora, meus queridos e minhas queridas, muito atenção. Esse slide é um dos mais importantes dessa aula. A dispensa da carência é um tema recorrente e adorado pelas bancas examinadoras dos concursos públicos. A Lei 8.213 de 1991, lá em seu artigo 26, no seu inciso 2º, estabelece as situações em que um segurado não precisa comprovar as 12 contribuições para ter direito ao benefício. Vamos organizar então essa ideia em 3 grandes grupos. O primeiro grande grupo, acidente de qualquer natureza ou causa. Isso é muito amplo, gente. Inclui o acidente de trabalho típico, o acidente de trajeto indo ou voltando do trabalho, mas também inclui o acidente doméstico, uma queda de escada, por exemplo, um acidente de lazer, por exemplo, jogando futebol no fim de semana. Então vejam, se o evento que gerou a incapacidade foi um acidente, então não se exige a carência. O segundo grande grupo se trata da doença profissional ou doenças profissionais ou do trabalho. São aquelas doenças adquiridas em função do exercício do trabalho. Por exemplo, um digitador que desenvolve uma lesão por esforço repetitivo, a famosa LE, ou um trabalhador exposto a agentes químicos e que desenvolve uma doença respiratória, por exemplo. Nesses casos, a carência também é dispensada. E o terceiro grande grupo se trata das doenças e afecções graves especificadas em listas. E aqui está um núcleo muito importante para a prova. Existe uma lista elaborada pelo Ministério do Trabalho e Previdência e pelo Ministério da Saúde com doenças consideradas tão graves que por si só dispensam a carência. E anotem aí uma pegadinha crucial. Para as doenças graves da lista, a isenção de carência só vale se a doença tiver seu início ou sua manifestação após a filiação do segurado ao RGPS.
Ou seja, a pessoa não pode se filiar ao INSS já sabendo que tem a doença para então pedir o benefício. A exceção é se essa incapacidade resultar de um agravamento dessa doença pré-existente. Essa é uma lista importantíssima que vocês precisam conhecer, principalmente porque ela passou por algumas atualizações recentes, o que a torna um alvo muito provável dos examinadores. A Portaria Interministerial MTP-MS número 22 de 2022 revogou a portaria antiga e estabeleceu, melhor dizendo, a lista atual de doenças que isentam a carência. Portanto, eu quero que vocês printem a tela, vejam, estudem essa lista e anotem com muita atenção. Eu quero que notem as duas últimas doenças dessa lista. Elas foram as mais recentes adições a essa lista. Então, por serem novidade, a chance de caírem na sua prova é altíssima. E atenção a um detalhe importante sobre elas. A própria portaria diz que o acidente vascular encefálico agudo e o abdômen agudo cirúrgico só isentam carência quando apresentam um quadro de evolução aguda e atendem a critérios de gravidade. Ou seja, não basta ter o diagnóstico com o CID, o Código Internacional de Doenças, o perito médico federal também irá avaliar a gravidade do quadro para decidir sobre a isenção da carência. Meus queridos, minhas queridas, nós chegamos a um ponto aqui na nossa aula que gera muita ansiedade, muito medo nas pessoas e que, por consequência, gera muita curiosidade nos concurseiros, que é a famosa perícia médica do INSS. A nossa função aqui é desmistificar esse processo. Então, nós primeiro precisamos entender a natureza da perícia. Ela não é uma consulta médica, já vamos partir desse ponto. O objetivo do perito não é diagnosticar a sua doença pela primeira vez, nem prescrever um tratamento. A perícia do INSS ela é um ato médico legal. O que significa isso? O que significa um ato médico legal? Significa que o médico perito tem uma pergunta muito específica para responder e uma missão a cumprir. A pergunta específica é: a condição de saúde que o segurado apresenta o torna, de fato, incapaz de exercer o seu trabalho habitual? Portanto, gente, o foco total da avaliação é a relação entre a doença e o trabalho. O perito vai analisar seus documentos, laudos, exames, ouvir suas queixas sobre as limitações e, se julgar necessário, realizar um exame físico. Tudo isso para formar uma convicção sobre sua capacidade ou incapacidade laboral. Portanto, minha gente, entender que o objetivo é essa avaliação específica e não um julgamento sobre a dor ou a condição do segurado é o primeiro passo para encarar o processo com mais tranquilidade e se preparar de forma mais eficaz. Te apresento agora um checklist muito importante para o teu estudo sobre perícia médica. E entender, memorizar esse material é de fundamental importância para o teu resultado. O que é obrigatório levar numa perícia médica? Documento de identificação oficial com foto que permita o reconhecimento, RG, CNH, o CPF. O que é essencial para o contexto do processo administrativo é que toda a documentação médica seja recente e organizada. Isso inclui laudos dos especialistas, atestados, exames de imagem, por exemplo, raio-x, ressonância, exames de sangue, receita de medicamento, relatórios de fisioterapia, etc. E o atestado médico é uma peça-chave. Ele deve estar legível, sem rasuras e conter o nome completo do segurado, a data de emissão, que não pode ser muito antiga, o diagnóstico com o CID da doença e a assinatura e o carimbo do CRM do médico e, muito importante, a estimativa do prazo necessário para recuperação e afastamento. Legal, o benefício foi concedido, mas a pergunta que não quer calar: quanto que o segurado vai ganhar? Para isso, nós precisamos entender como se calcula a chamada renda mensal inicial, a famosa RMI. De primeira vista, sim, a fórmula pode parecer intimidadora, mas nós vamos quebrá-la em 3 passos simples, que é um processo lógico que, uma vez entendido, não se esquece mais. Então, o primeiro passo é calcular o salário de benefício. O salário de benefício, conhecido como SB, é a base do cálculo. E após a reforma
da Previdência, né, trazida com a Emenda Constitucional 103 de 2019, a regra de cálculo mudou. Então o SB, o salário de benefício, passou a ser a média aritmética simples de 100% de todos os salários do segurado a partir de julho de 94, até um mês anterior ao afastamento. Antes da reforma, o que acontecia? Se descartava os 20% menores salários, o que não acontece mais. E sobre esse assunto, gente, eu recomendo fortemente vocês assistirem a aula sobre salário de benefício que está aparecendo no card no canto superior da sua tela. O segundo passo é aplicar o coeficiente. Então, uma vez encontrado o salário de benefício, SB, nós aplicamos a alíquota ou coeficiente do benefício. Para o auxílio por incapacidade temporária, esse coeficiente corresponde a 91%. Então, a fórmula inicial é RMI, que é a renda mensal inicial, igual a SB vezes 91%. E por último, e não menos importante, que é o terceiro passo, é aplicar o limitador. E essa é a pegadinha final. Aqui está o detalhe que muitos esquecem e que as bancas exploram. O valor encontrado no passo 2, que é o SB, né, o salário de benefício, vezes o coeficiente, que é 91%, não pode ser superior à média aritmética simples dos seus 12 últimos salários de contribuição. Isso funciona como um teto, um limitador para evitar que o benefício seja maior que a remuneração recente do trabalhador. Além disso, o valor final do benefício nunca poderá ser inferior a um salário mínimo vigente. Portanto, o cálculo é uma sequência. Primeiro, calcula-se a média geral, que é o SB, que é o salário de benefício. Depois, aplica-se sobre ela o coeficiente de 91% e, por fim, deve-se conferir se o resultado não ultrapassa a média dos 12 últimos salários. Todo benefício tem um ciclo de vida, um calendário próprio. Para dominar o auxílio por incapacidade temporária, nós precisamos dominar 3 siglas que controlam esse calendário: a DIB, a DCB e o PP. A DIB é conhecida como a data de benefício. A DIB é conhecida como data do início do benefício. O próprio nome diz, é o marco zero, o dia a partir do qual o segurado tem direito a receber o pagamento. Como nós já vimos, essa DIB, essa data do início do benefício, varia, que visaremos aqui como a DIB se comporta a depender do tipo de segurado e da data do seu requerimento. Para o segurado empregado, quando requerido em até 30 dias do afastamento, a DIB será paga a partir do 16º dia. Para esse mesmo segurado empregado, quando requerido após 30 dias do afastamento, a DIB, a data do início do benefício, será fixada na data de entrada do requerimento, na DER. Para os demais segurados, individual, facultativo, quando requerido em até 30 dias do afastamento, a DIB será fixada na data do início da incapacidade, que é a DII. Da mesma forma, para esses mesmos segurados, né, individual, facultativo, que não é o segurado empregado, quando requerido após 30 dias de afastamento, a data também será fixada na DER, como no caso do empregado. Vamos falar agora da DCB, que é a data de cessação do benefício. É a data de validade, entre aspas, do benefício. Então, ao conceder o auxílio, o perito do INSS já estima um prazo para recuperação e fixa uma data para o fim do pagamento. Ela é a chamada alta programada. E o PP, o que seria o PP? O PP, como a sigla fala, é o pedido de prorrogação. E se a DCB está chegando e o segurado ainda não se sente apto a voltar para o trabalho? É aqui que entra o pedido de prorrogação. O segurado pode e deve solicitar a prorrogação do seu benefício. E atenção ao prazo. O PP ele deve ser feito nos últimos 15 dias antes da DCB. Portanto, perder a janela de 15 dias é um problema sério, pois o benefício será cessado automaticamente pela DCB e o segurado terá que fazer um novo requerimento do zero. Eu separei aqui para vocês uma tabela, uma dica de ouro daquelas que separam os aprovados. É fundamental não confundir os 3 principais benefícios por incapacidade do RGPS. As bancas adoram criar questões que misturam os conceitos, então nós vamos colocar todos lado a lado para você nunca mais errar.
Analisando essa tabela, as diferenças elas ficam gritantes. Então veremos, o auxílio por incapacidade temporária é para uma capacidade total, mas reversível. A aposentadoria por incapacidade permanente, por sua vez, é para quando a incapacidade é total e definitiva. E o auxílio acidente não pode ser confundido com nenhuma das duas, porque é uma indenização. É para quando o segurado fica com uma sequela parcial e permanente de um acidente, mas consegue voltar à vida laborativa, consegue voltar a trabalhar. Então, dominar essa trinca é vital para a sua aprovação. Bora treinar, concurseiro e concurseira. Bora colocar aqui em prática o conhecimento que adquiriu hoje. Leiam com muita calma e atenção a seguinte questão. Então, eu proponho para vocês aqui desconstruir esse enunciado. Nós temos a Maria, segurada empregada. Qual que foi o evento? O evento foi um acidente de trabalho. A consequência foi uma incapacidade temporária. E qual que é o benefício? O auxílio por incapacidade temporária. A questão afirma que a RMI, a renda mensal inicial, desse benefício deve corresponder a 91% do salário de benefício. Isso está certo ou errado? Vejam, gente, está certíssimo. Como nós vimos no nosso slide sobre o cálculo da RMI, o coeficiente do auxílio por incapacidade temporária corresponde exatamente a 91%. A banca poderia tentar te confundir com os coeficientes de outros benefícios, como auxílio acidente, por exemplo, que é 50%, ou então da aposentadoria por incapacidade permanente, que é a partir de 60%, como nós vimos naquela tabelinha, né? Assim sendo, como nós estudamos e diferenciamos todos eles, não caímos mais nessa pegadinha. Mais uma vez eu quero agradecer pela sua companhia, um grande abraço e que Deus abençoe grandemente seus estudos e sua preparação. Nos vemos em breve.